Boa tarde. Nas últimas semanas, o transporte público foi o estopim para as manifestações em todo o país. Os valores altos, aliados ao serviço de baixa qualidade, fizeram milhares de brasileiros irem às ruas para reivindicarem a baixa das tarifas e mais qualidade. Pois é, em Manaus começam a surgir os efeitos dessa onda de manifestação. Primeiro, o valor da tarifa diminuiu por 2 vezes, passou de R$ 3,00 para R$ 2,75. Agora são os terminais de ônibus que devem passar por reformas. O primeiro deles é justamente o da Zona Leste da cidade. O prefeito esteve no Terminal 5 e aproveitou para falar sobre os atos de vandalismo praticados na manhã desta segunda-feira. R$ 2.130.000. Este é o valor orçado para a reforma do Terminal 5, localizado no bairro do São José, na zona leste de Manaus. Há mais de 10 anos, o terminal não recebe melhorias e a população é quem sofre com a falta de estrutura no local. Essa é o melhor caminho, entendeu? Estruturar esse terminal, isso aqui tá abandonado, entendeu? Quando chove, o pessoal se molha todo, entendeu? Esperando o coletivo que demora de hora em hora. Nesta manhã, o prefeito de Manaus esteve no terminal para acompanhar de perto o início das obras. Mais de 10 anos sem reforma e a reforma vai ser completa. Vai ser um novo terminal. Valor, não é caro, R$ 2.130.000. Isso é pouco para o que vai ser de benefício para a população da Zona Leste. Ainda de acordo com o prefeito, dentro de 10 dias devem iniciar as obras do Terminal 3 na Cidade Nova e do Terminal 4 no Jorge Teixeira. Os terminais da Cachoeirinha e da Constantino Neri devem ser desativados nos próximos meses. Durante a visita ao Terminal 5, o prefeito de Manaus criticou algumas ações e apontou uma sucessão de erros durante a manifestação desta segunda-feira, aqui próximo ao terminal da Zona Leste. Ele criticou a ação dos funcionários e da empresa Global Transportes e também da Polícia Civil do Estado. O primeiro erro foi a empresa Global sistematicamente enganar os seus trabalhadores. Segundo equívoco, os trabalhadores desesperados com a inadimplência da empresa, eles fizeram uma greve ilegal, assim, de repente, sem preparação nenhuma. Terceiro equívoco, com isso eles se expuseram ao ódio de 150 marginais. Quarto equívoco, a Polícia Militar prende 7 pessoas. Aí 2 chegam à Polícia Civil. Quinto equívoco, a Polícia Civil ouve e solta aquelas pessoas porque recebeu uma carga de acusações pequena sobre eles. Parecia que era uma mera algazarra, quando foi um ato terrorista de verdade. E um dia depois dessa confusão citada pelo prefeito de Manaus, o Band Cidade voltou à zona leste da cidade para verificar como estava a situação depois que pelo menos 30 ônibus foram destruídos pelos vândalos. O resultado não poderia ser outro. A população continua insatisfeita e agora com um motivo a mais. Sem os veículos, o tempo de espera em algumas linhas aumentou por conta disso. Por conta do protesto na manhã desta segunda-feira, ainda na tarde de ontem, o prefeito de Manaus se reuniu com os rodoviários da empresa Global Transportes e anunciou a criação de uma comissão para acompanhar as reivindicações dos funcionários e verificar a situação financeira e operacional da empresa. Nós temos já propostas bem claras para oferecer a eles. O FGTS depende da Caixa Econômica, que estaria anuindo, já estaria concordando. É um montante muito alto. Essa empresa é herdeira de uma outra empresa que quebrou. Então ela tem 14 milhões de déficit de passivo no FGTS. E nós vamos estabelecer com os proprietários qual é a forma de eles quitarem isso. O passivo trabalhista, por exemplo, vai ser quitado, a proposta foi aceita por eles, a razão de R$ 300 mil por mês, num acordo que vai ser homologado na Justiça do Trabalho. E se o problema com os rodoviários foi temporariamente resolvido, os problemas no transporte coletivo continuam. E na manhã desta terça-feira, um dia depois da confusão entre população, rodoviários e empresa, o clima nas ruas ainda é de insatisfação. É muita demora que a gente chega, às vezes passa 45 minutos, até 1 hora já fiquei na parada, esperando esses ônibus e eles não vêm. Porque é lotado e demora muito.
A gente fica esperando 1 hora, 40 minutos. Para evitar esse tipo de situação, quem pode prefere pagar um pouco mais pelo transporte executivo. Porque ele traz mais segurança para nós, né? E também mais conforto. Mesmo pagando um pouquinho a mais da passagem? Mesmo pagando um pouquinho a mais da passagem, vale a pena. A medida serve também para evitar o risco de ficar no meio da viagem por problemas mecânicos. Na Avenida Noel Núteus, zona norte da cidade, 2 ônibus em pane mecânica. Detalhe, a frota é nova, este aqui de 2012. Eu vinha dali daquele sinal, vinha trocando de marcha, quando chegou mais próximo aqui, eu fui tentar passar a marcha, ele não obedeceu mais, né? A alavanca. Eu encostei aqui, deu para encostar aqui. Na zona leste de Manaus, muitos preferem os alternativos. Quem tem pressa, vai de mototáxi. Simplesmente ele é mais fácil, né? Mais rápido, tem muitos, sempre um atrás do outro, é muito mais fácil. Porque está esperando todo tempo esses ônibus lotados, que dá raiva de esperar. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, 10 empresas operam o serviço de transporte público em Manaus. As empresas administram cerca de 240 linhas, uma frota de 1.600 veículos, que por dia transportam 800 mil pessoas. Há 2 dias, a equipe do Corpo de Bombeiros tenta retirar de um poço artesiano o corpo de um homem que teria sido assassinado pelo próprio irmão. O crime teria ocorrido na última quarta-feira, dia 26 de junho, na rua São Francisco, bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus. Em depoimento à polícia, André Pena Rodrigues, de 22 anos, confessou que matou o irmão Augusto Pena Rodrigues, de 36 anos, com um corte no pescoço causado por uma lâmina de barbear. Depois de matar Augusto, André jogou o corpo neste poço que fica próximo à casa deles. Para esconder o crime, André retirou barro daquela área para soterrar o corpo do irmão. Pelo segundo dia, o Corpo de Bombeiros tenta retirar o cadáver da vítima do poço, mas o difícil acesso ao local prejudica o trabalho da equipe. A principal dificuldade é o espaço lá embaixo, que o espaço está muito confinado e tem muita terra em cima da vítima. Segundo a polícia, o sumiço de Augusto teria sido denunciado por vizinhos no último domingo. Viemos fazer a averiguação no domingo, por ser um local de difícil acesso, não conseguimos lograr êxito a localização do corpo. Então, na segunda-feira, persistimos na busca e findamos logrando êxito aí na localização, e com o apoio do Corpo de Bombeiros estamos tentando fazer o recolhimento do corpo. A família dos irmãos acredita que o crime foi motivado depois de uma discussão entre André e Augusto. O assassino seria usuário de drogas. Acho que ele matou ele por causa dessa casa deles aí que eles moravam, que ele não tinha para onde lugar, né? E o Augusto já estava tentando expulsar ele há algum tempo para tirar, né? Aí daí eles tiveram uma briga, eles. Esse Augusto, esse que tá enterrado aí, bateu nele com a corrente, né? De corrente. Aí eu acho que por causa foi esse motivo dele ter matado o próprio irmão, né? E o Corpo de Bombeiros continua no local tentando fazer o resgate do corpo da vítima. A assessora parlamentar do vereador Arlindo Júnior e um ex-conselheiro tutelar foram presos na noite desta segunda-feira, acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Vanessa de Lima Padilha, de 22 anos, e Carlos Condera do Nascimento, de 30 anos, são casados. Eles foram presos depois de uma denúncia anônima, acusados de tráfico de drogas. Diante dessa denúncia, os policiais militares da Rocan se dirigiram até o local informado. Chegou lá e presenciou os dois, o Carlos e a Vanessa, estavam num Fiat Uno branco. Foi feita a abordagem e com o casal foi encontrado uma pedra de óxido e o valor de R$ 1.130. Com eles, a polícia apreendeu dinheiro, armas e entorpecentes. Foram até a residência dele, onde ele entregou o restante da droga, quase 700 gramas de pasta base de cocaína, e na ocasião também foi encontrado um rifle calibre 22, com 6 munições intactas. Na delegacia, Vanessa de Lima Padilha se identificou como assessora parlamentar do vereador de Manaus, Arlindo Júnior. O companheiro dela, Carlos Condera do Nascimento, é ex-conselheiro tutelar. Ele deixou a função no ano passado.
Carlos também foi presidente da comunidade onde mora. Uma dupla e fora de qualquer suspeita, né? O Carlos aproveitava essa situação por ele já ser ex-conselheiro comunitário, ex-conselheiro tutelar e ex-presidente de bairro, ele aproveitava dessa situação para fazer o tráfico. Os acusados vão ser encaminhados à cadeia pública. Em nota, o vereador Arlindo Júnior informou que solicitou a exoneração da assessora parlamentar. E veja a seguir no Band Cidade. Caminhão tenta desviar de acidente de trânsito e acaba colidindo com um poste de energia elétrica. E ainda, depois de passar uma noite acampados em frente à Assembleia Legislativa, manifestantes cobram respostas do presidente da Assembleia.